Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui mais uma vez com mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na aula passada vimos dois tipos de equações para os planos: equação cartesiana e equação geral. Na aula de hoje nós vamos ver mais duas equações para os planos: a equação vetorial e a paramétrica. Para obter essas equações, eu vou partir de um outro axioma de geometria. Esse axioma determina o plano a partir de um ponto e de dois vetores que não são paralelos entre si, mas que vão ser paralelos ao plano. Então, o axioma diz que, dado um ponto e dois vetores não paralelos entre si, existe um único plano que contém o ponto dado e é paralelo aos dois vetores dados. Então, vamos construir aqui uma equação baseada nesse axioma. Então, para isso, vamos pegar aqui um ponto de coordenada x, y, z genérico dentro do plano e vamos caracterizar esse ponto para obtermos uma relação com as coordenadas. Que relação a gente vai obter e como? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar e esticar o vetor v1 e o vetor v2 de tal forma que o paralelogramo formado por esses vetores esticados vai ter a diagonal exatamente igual ao vetor AP. Ok? Eu vou esticar esses vetores e a forma que eu tenho para esticar um vetor ou contrair é multiplicar por um número real, t. Então, eu vou multiplicar o v1 por t e o v2 por um número h. E aí o vetor AP vai dar exatamente igual à diagonal do paralelogramo, que é justamente a soma desses dois vetores, né? tv1 mais hv2. Então, eu obtenho essa relação aqui, ó, o vetor AP é igual a tv1 mais hv2. Lembrando que o vetor AP é P menos A, então você troca esse AP por P menos A e passa o A negativo para o outro lado da equação positivo. Você chega nessa equação aqui, que é a equação vetorial do plano. Beleza? Essa equação vetorial ela é uma equação que envolve pontos e vetores. Cada um desses elementos tem três coordenadas. E, portanto, a gente tem três equações aqui embutidas, uma para cada coordenada. Separando essas equações, assim, a gente obtém a chamada equação paramétrica do plano. Nessa equação aqui, os dois vetores que são paralelos ao plano são chamados de vetores diretores, e o t e o h são chamados de parâmetros. Prestem bem atenção à diferença da equação vetorial e paramétrica para as equações da aula passada, a geral e a cartesiana. Na equação geral e cartesiana, a gente construía essas equações usando um vetor normal, que era ortogonal ao plano. E essas duas equações aqui, a vetorial e a paramétrica, são construídas com vetores paralelos ao plano, vetores diretores, ok? Então, tomem cuidado, um vetor normal não serve para produzir uma equação vetorial ou paramétrica, da mesma forma que dois vetores diretores não servem para construir equações gerais ou cartesianas. Beleza, como é que a equação vetorial e paramétrica funcionam? Elas funcionam da mesma forma que a equação vetorial e paramétrica de retas. Você atribui valores aos parâmetros e obtém pontos do plano. Uma outra observação importante é o seguinte, ó, como os dois vetores diretores são paralelos ao plano, se você fizer o produto vetorial entre eles dois, o produto vetorial tem aquela propriedade bacana de ser ortogonal às duas parcelas. Então, o produto vetorial vai ser simultaneamente ortogonal a V1 e V2, consequentemente, ele vai ser ortogonal ao plano. Ou seja, se você tem dois vetores diretores, você pode usar eles para produzir um vetor normal, calculando o produto vetorial. Daqui a pouco vamos ver um exemplo aplicando isso. Por enquanto, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Determine equações cartesiana, geral, vetorial e paramétrica do plano que contém o ponto A e é paralelo a esses dois vetores aqui. Dá uma pausinha no vídeo e tenta calcular, porque agora a gente vai-se embora para a resolução. Então, pessoal, os ingredientes necessários para produzir a equação vetorial é um ponto e dois vetores diretores, que é justamente os elementos que foram dados no exemplo. Então, é só jogar na fórmula, tá certo? Aqui a coordenada do ponto, aqui as coordenadas dos dois vetores diretores. Essa é a equação vetorial do plano.
A equação paramétrica é só separar as equações do x, y e z. Tá aqui as coordenadas do ponto 1, menos 1 e 0, as coordenadas do vetor 2, menos 3 e 1, e do outro diretor menos 1, 5 e 3. Beleza, agora para eu fazer a equação cartesiana, eu preciso de um vetor normal. Esses aí são diretores, eles não servem. Mas de acordo com a observação que eu falei ainda agora, eu posso produzir um vetor normal calculando o produto vetorial dos dois diretores. Então, calculo o produto vetorial de V1 com V2, é só calcular esse determinante que sai exatamente o vetor normal, o cara que é ortogonal ao plano. Esse vetor aqui, pessoal. Então, é só usar esse vetor para produzir a equação cartesiana, tá certo? Usa as coordenadas do vetor lá, que é menos 14, menos 7 e 7. Aplica na fórmula da equação cartesiana, você obtém isso aqui, ó. Dá para simplificar essa equação aqui dividindo tudo por 7. E aí você chega aqui, ó, na equação cartesiana mais simples do plano. Para produzir a equação geral, é só você distribuir esses produtos aqui. Você chega na equação geral do plano. Beleza? Bora fazer mais um exemplo. Determine equações paramétricas e geral do plano π que contém os 3 pontos. Tá certo, pessoal? Então é o seguinte, para fazer a equação paramétrica, você precisa de um ponto e 2 vetores diretores. Para fazer a equação geral, você precisa do ponto e do vetor normal. Aqui o problema me deu 3 pontos e nenhum vetor. Como é que eu faço? Dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai embora para a resolução. Então aqui, pessoal, eu fiz um desenho de um plano contendo os 3 pontos e a ideia é usar esses pontos para produzir 2 vetores. Ó. Esses 2 vetores aqui são paralelos ao plano, porque os pontos estão em cima do plano. Então o vetor AB e o vetor AC vão ser vetores diretores do plano. Então, vamos calcular o vetor AB e o vetor AC. O vetor AB é B menos A, então você faz esse ponto menos esse, dá esse vetor aqui. E esse ponto menos esse ponto dá esse vetor aqui. Então, com 2 vetores diretores, você pode pegar qualquer um desses 3 pontos e montar a equação paramétrica do plano. Aqui eu peguei aqui o ponto A, dá isso aqui, ó. 1, menos 1 e 2. Coloquei aqui as coordenadas do vetor AB e do vetor AC. Mas, professor, se eu tivesse pego o ponto B, você ia obter uma equação diferente, mas que também representaria o mesmo plano. Aquela história que acontecia lá com retas. Agora, para a gente fazer a equação geral, a gente vai precisar de um vetor normal, né? Como a gente viu no exemplo anterior, é só pegar os 2 diretores e fazer o produto vetorial. Então, fazendo o produto vetorial aqui com os 2 vetores diretores que a gente achou, a gente encontra esse vetor normal aqui. Então, vamos usar esse vetor normal para fazer a equação cartesiana. Só aplicar a fórmula da equação cartesiana aqui, ó, 3, 6 e 3, que é as coordenadas do vetor normal. Dentro dos parênteses, você bota as coordenadas de qualquer um dos pontos com o sinal trocado, né? Botei aqui as coordenadas do ponto A. Aí dá isso, dá para simplificar essa equação dividindo tudo por 3. Aí ela fica assim. E para a equação ficar geral, você tem que distribuir os produtos, né? Então, distribui esse produto aqui e você obtém isso que é a equação geral do plano. Beleza, pessoal? Vamos agora para o último exemplo. Determine a equação paramétrica do plano π, que é esse plano aqui, ó. Então, pessoal, ainda agora a gente viu como transformar uma equação paramétrica em geral, né? É só você pegar os 2 vetores diretores e fazer o produto vetorial, que o resultado vai dar um vetor normal e aí você pode fazer a equação geral. Agora é o contrário. Estou agora com a equação geral de um plano e quero fazer a equação paramétrica. O caminho inverso. Tenta fazer, pessoal, dá uma pausinha no vídeo, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então a ideia aqui, pessoal, é usar a minha equação que eu tenho geral e obter 3 pontos. Depois que eu obter 3 pontos no plano, eu posso repetir o argumento que eu fiz no exemplo anterior. Eu só tenho que tomar cuidado para que os 3 pontos que eu vou escolher aqui no plano não sejam colineares. Porque se eles forem colineares, os vetores AB e AC vão ser paralelos
e aí eles não vão servir para vetores diretores. Como eu falei no início da aula, os vetores diretores de um plano, eles não podem ser paralelos entre si. Então você tem que tomar o cuidado desses pontos que você vai escolher aqui não serem colineares. Uma estratégia que vai garantir que esses pontos que você vai escolher não sejam colineares é só pegar um em cada eixo. Um no eixo X, um no eixo Y e outro no eixo Z. Então lembrando aqui como é que funciona a equação geral de um plano. Você atribui valores a duas variáveis e calcula a terceira na equação. Para que você pegue um ponto no eixo, o valor que você vai atribuir é zero a duas variáveis. Então, por exemplo, botando o x e o y igual a zero na equação, a equação fica menos z mais 4 igual a zero. Aí você calcula o z dá 4. Isso aqui dá um ponto A004 dentro do plano. E esse aqui é um ponto do eixo z, né? Agora você atribui o x e o z igual a zero, a equação fica desse jeito aqui. Botando o x e o z igual a zero aqui. Aí você calcula o y a partir daqui, o y dá 4 também. E assim saiu o ponto B040 dentro do plano. O ponto B agora está no eixo Y. Agora atribuindo o y e o z igual a zero, trocando o y e z aqui por zero, a equação vai ficar assim, ó, 2x mais 4 igual a zero. Daqui você acha o x igual a menos 2 e, portanto, encontra mais um ponto no plano, o c igual a menos 2, 0 e 0. Esse ponto aqui está no eixo X. Então, agora que a gente tem 3 pontos no plano, e como eles estão um em cada eixo, eles não são colineares entre si. Portanto, é só repetir o argumento do exemplo anterior. Eu calculo aqui os dois vetores diretores para o plano, a B e a C. Então, você faz B menos A, esse ponto menos esse, dá esse vetor. Faz o vetor AC, que é C menos A, esse ponto menos esse, dá esse vetor aqui. E com esses dois vetores diretores, você faz a equação paramétrica do plano. Usa qualquer um desses 3 pontos e os dois vetores diretores. Joga na fórmula da equação paramétrica e a gente obtém isso daqui, pessoal. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Se você compreendeu ou está com alguma dúvida, deixe o seu comentário aí embaixo. Se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula.